Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, abençoados, agraciados pelo poder divino Espírito Santo. Gente, eu estava encostada aqui. Eu comecei lendo a palavra. E aí eu falei, bom, daqui a pouco eu começo a live. Falando para vocês sobre o que eu entendi, do que eu aprendi aqui. Vocês acreditam que me deu um soninho? Eu acabei dormindo em cima do meu computador. Aí por isso que eu tô aqui meio vermelhinha, assim, um rosto vermelhinho, que eu tava debruçada assim. Mas estou aqui acordadinha, pronta para dar para vocês a explicação do que eu entendi aqui, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos, tá bom? Dos Salmos não, do livro de Provérbios. Eu tô com um negócio de Salmos na cabeça, porque nós estudamos tanto o livro de Salmos, foi tão bom, não foi? Foi maravilhoso o estudo de Salmos. E agora nós estamos aprendendo cada provérbio, o que o salmista, né, no caso aqui que foi o salmista Salomão, ele que escreveu muitos provérbios e deu muitos ensinamentos a seus filhos e a outras pessoas que lá estavam presentes. Então, nós precisamos entender o que Salomão quis passar para a gente também, através da escrita dele, né? Ele escreveu deixando que a gente pudesse ter entendimento, né? Para aqueles que possuem, querem aprender, né? Porque a gente aprender, estabelecer, Deus estabeleceu na gente esse desejo de aprender, de ter sabedoria, né? De ter entendimento, para que a gente possa seguir na nossa vida, porque o aprender e a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria de Deus, é que é a nossa fonte de vida, né? Deus é a nossa fonte de vida, é Ele que nos fortalece, né? É Ele que traz as instruções para a gente. Aquele que não quer ter entendimento, que não quer aprender, se torna uma pessoa tola, né? Uma pessoa como diz a palavra, que estutícia, né? Uma pessoa que não quer saber de nada, quer só fazer as coisas por si própria, sem entendimento, né? Então, não tem um coração sábio, um coração que dele jorra pela boca palavras sábias, coisas boas, né? Porque a pessoa que aprende, né? Que quer aprender, que é uma pessoa sábia. O saber é uma forma de que você lá atrás adquiriu conhecimento, porque nós não, quando nós nascemos, nós aprendemos tudo, né? Nós não sabemos nada, a cada dia a vida nos ensina, ela traz ensinamento para a gente, e tudo que nós aprendemos e tudo que nós fazemos é para honra e glória do nome do Senhor, tá certo? Tudo é para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter entendimento nisso, não é mesmo? Então, eu vou ler para vocês aqui o provérbio de número 17 e 18. Primeiro, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O meu nome, para você que está chegando, né? Porque os demais que já estão aqui já me conhecem e estão sempre aqui lutando comigo, né? Em aprender. São homens e mulheres guerreiros, né? Guerreiras e guerreiros que lutam no conhecimento, né? Vai para o conhecimento espiritual mesmo, não só o conhecimento físico da vida, né? Do dia a dia, mas conhecimento espiritual, não é mesmo? Nós precisamos adquirir conhecimento espiritual também. Então, nós precisamos ter força e buscar em Deus, para que Ele possa nos dar clareza e entendimento naquilo que o salmista deixou para a gente, né? Porque Deus fez a gente, estabeleceu cada um de nós para que a gente tivesse entendimento e sabedoria das coisas. Assim como Ele deu sabedoria a Salomão, se a gente pedir, Ele também nos dá sabedoria, né? Ele dá sabedoria para os seus filhos. E aquele que se humilha para Ele ganha dele um espírito de sabedoria, um espírito manso, um espírito de amor, um espírito de paz, de tranquilidade, tá bom? Então, você novo aí, meu nome é Elizabeth Guilhermino,
Eu sou evangelista e estou sempre aqui no canal trazendo uma mensagem de uma palavra amiga. Hoje estamos falando sobre o livro de Provérbios, né? Você que está chegando novo, ó, pega a sua Bíblia, abre aí a Bíblia no capítulo de número 17 de Provérbios. Eu vou falar hoje de capítulo 17 e 18. Pega a sua Bíblia e vamos me acompanhar, leia junto comigo, tá bom? Depois você vai ver aí uma palavrinha escrito antes de a gente começar, né? Você vai ver aí uma palavrinha escrita assim, inscrever-se. Você aperta nessa palavrinha, se inscreva no canal. Não fique só de passagem. Aperta na palavrinha, depois você aperta no sininho e na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, que apertar na palavrinha todas e no sininho, você vai ver uma mãozinha, você aperta também nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você chegou aqui, que você assistiu o que eu trouxe, que eu venho trazer aqui, que são palavras bem relevantes, né? São coisas que falam sobre entender, né, do conhecimento de Deus, né, do que o salmista tem deixado e que você está gostando. Então você aperta aí também nessa mãozinha para o canal saber disso e poder passar para outras pessoas. É importante a gente levar a palavra amiga para outras pessoas também, tá bom? Depois no final você compartilha com um amigo e convida alguém para participar do nosso grupo aqui, né, desse canal tão maravilhoso que Deus deu para que eu pudesse passar para vocês aquilo que está aqui no meu coração, né? Todo o ensinamento que vem de Deus, que sai pelos meus lábios afora, tá bom? Que eu trago aqui para vocês, eu esboço para vocês. Então, aquele que tem um coração sábio, ele instrui e deixa sair da sua boca coisas boas. Então eu venho trazer para vocês aqui coisas boas, tá bom? Então vamos lá. Provérbios de número 17, versículo de número 1. Diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Vamos pular aqui para o versículo de número 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que em açoites no tolo. Versículo de número 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Versículo de número 17. Em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Vamos repetir isso de novo? Em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Tá entendendo? O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Vamos para o provérbio de número 18, que fala no primeiro versículo assim: busca a satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Versículo de número 7.
A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios em um laço para a sua alma. Versículo de número 10. Torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Vamos virar a página. Versículo de número 16. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. Versículo de número 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Versículo número 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Vamos entender aqui na explicação. A explicação do versículo 8 fala sobre o presente, não é mesmo? Então, aqui a tradução do hebraico indica que esse presente se tratava de uma gratificação dos governantes, a fim de demonstrar apreço e facilitar alianças políticas. Porém, com o tempo, incorporou o sentido de suborno, isto é, um incentivo atrelado a favores ilícitos. Favores ilícitos, errado, né? Favores errados. Assim, um presente é dado com a intenção de alcançar o objetivo, de alcançar objetivos maldosos ou de... Deixa eu botar o óculos, gente. Espera aí, só um pouquinho. Então, vamos lá. De alcançar objetivos maldosos ou de perverter a justiça, carrega em si o mesmo peso de um suborno. Entendeu? Carrega em si o mesmo peso do suborno. Tem dia que nem com óculos você acredita. Tem dia que eu estou enxergando muito bem, mas tem dia, gente, só o Senhor. Vamos lá no versículo 14 que fala que começa uma discórdia. O versículo 14 fala sobre isso, né? Fala assim: como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que seja envolvida, afasta-te da questão. Isso é Provérbio 17, no versículo 14, que está falando de que começa uma discórdia. Então, é como provocar uma rachadura em uma represa. Se a parede não for reparada, não suportará o peso das águas. É o que está escrito aqui, tá bom? Está escrito. Vamos aqui entender sobre o capítulo de número 18. O capítulo de número 18 fala sobre a negligência, né? O negligenciar, fala sobre o precioso espírito. Assim, quem consegue controlar suas palavras manifesta o fruto do Espírito Santo. Por isso, seu Espírito é precioso para todo o poderoso, para todo Deus ver, né? E Deus, então, dá valor, ver como é precioso essa pessoa, e Deus, então, observa isso. Então, deixa eu entender aqui, vamos falar melhor, porque às vezes eu leio aqui, mas às vezes eu prefiro mais falar do que eu entendo. Então, como nós vamos entender isso? Esse provérbio de número 17, ele está falando de um amor, ele está falando de amor e pecado, ele está falando do certo e do errado, ele está falando do amor e do ódio, você entende? Está falando sobre isso, porque quem gosta de guerra é aquele que é sem juízo, a pessoa que é sem juízo, porque ela gosta às vezes provoca a outra a não falar, né? Fala coisas desagradáveis para criar uma desavença. Então, às vezes fala uma coisa de um aqui, de outro ali, para criar uma desavença. Porque quem é sábio, na verdade, aquele que é sábio, ele quer paz. Ele não é essa pessoa de ficar
provocando o outro no falar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existem muitas pessoas que nas suas casas, né, a casa de muitas pessoas, muitas das vezes tem tudo, né, tem toda a abundância e tudo, mas a convivência um com o outro dentro dessa família é uma guerra. Não há assim aquela essência de paz, sabe? Tá faltando a essência transformadora do Espírito Santo, que é a presença de Deus naquela casa, para guiar aquele povo que mora ali naquele lugar. Às vezes tem uma abundância, tem tudo, né, direitinho, mas é uma guerra dentro de casa, é um ofendendo o outro, é um falando um monte de bobagem para o outro, não existe amor. Então, esse provérbio de número 17, se você ler todo ele do princípio ao fim, você vai perceber que está falando de amor e ódio, está falando de pecado e do que é certo, está falando do certo e do errado, você entende? Esse provérbio está falando sobre isso. Então, vamos lá para o provérbio de número 18, quero dizer. O provérbio de número 18, ele está nos ensinando, está falando de uma pessoa que é tola, uma pessoa que não tem prazer em aprender. Tem pessoas que não têm prazer em aprender. Não quero saber disso não, quero aprender isso não, bobagem, ficar a vida... já é tão difícil, para que eu ainda vou querer aprender mais? Tem gente que fala assim, que eu já ouvi, pessoas já falaram isso para mim quando eu convidei para vir participar do meu canal. Não quero saber disso não. Não, depois eu vejo isso com você, não sei, depois eu vejo, tá bom? Então, essas pessoas, muitas das vezes, quando eu digo que são pessoas tolas, são pessoas que não têm, assim, prazer no aprender, né? A própria Bíblia fala que pessoas tolas são aquelas que não têm prazer na sabedoria. Muitas pessoas são lerdas mesmo no aprender, mas tem a língua afiada para falar, sabe? Para falar dos outros, para falar mentiras, para inventar falsidade, coisas falsas, para esses tipos de coisa. Então a pessoa às vezes ela é lerda, não quer saber de aprender, mas tem uma língua boa para falar mal dos outros, você entende? Então, essas pessoas assim, essas pessoas precisam se ocupar mais, ocupar a mente com coisas de Deus, você entende? Tem pessoas que não ocupam a mente com coisas de Deus, não, com coisas que vêm do alto. Você entende o que eu estou falando? Tem pessoas que é assim, então a nossa mente tem que ser de Jesus. A nossa mente tem que ser de Jesus, o nosso corpo é de Jesus, o nosso ser tem que ser de Jesus, porque é de Jesus que procede toda a verdade, né? É de Jesus que vem toda a verdade, é tudo que nós precisamos, vem de Jesus. E aí Deus vai, e é Ele que nos guia, né? Então nós precisamos ocupar as nossas mentes com coisas boas, com coisas que vêm do alto, com as coisas de Jesus. Então o sábio, a pessoa sábia, ela tem que ter ocupação da mente com coisas que vêm do alto. Você entende? Então a paz, a alegria, a tranquilidade, a segurança está naquela pessoa que busca colocar na sua mente coisas boas, coisas que vêm do alto, tá certo? A explicação hoje foi bem simples, mas bem rápida e bem sucinta, que é do jeito que eu falei para vocês, que eu gosto de fazer uma coisa bem sucinta, bem rápida. Então, aquele que é perverso é uma pessoa que carrega no seu coração coisas erradas, não carregam coisas do bem. Então, você que é justo, que tem um coração bom, você que carrega, procura colocar no seu coração coisas que vêm do alto, né? E aprender, nós precisamos cada vez mais aprender dia a dia, porque a vida nos ensina todos os dias acontecem coisas diferentes, né? Então nós precisamos aprender. E todos os dias, nesses acontecimentos diferentes da nossa vida, é um presente de Deus para a gente entender e aprender, né? Porque Deus estabeleceu isso para a gente, o entendimento, a sabedoria que vem do alto. Nós precisamos buscar cada vez mais isso, né? É precioso a gente buscar isso, porque quando nós buscamos isso, nós estamos buscando o Espírito Santo, o Espírito de Deus.
tá certo? Então, gente, olha, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã vem com o provérbio de número 20 e 21, se Deus... 20 e 21 não, 19 e 20. Eu tô toda adiantada hoje, né? Tô falando umas coisas assim, tô bem adiantadazinha. Então, amanhã eu venho com o provérbio de número 19 e de número 20. De número 20, isso, tá bom? Então, nós precisamos procurar ouvir mais, falar menos e nos revelar para Deus com o bom caráter dele, né? Revelando, trazendo coisas, botando para fora de nossa boca somente coisas boas, trazendo com a gente o bom perfume de Deus, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Não esqueçam de compartilhar. Convide um amigo para participar do canal, tá bom? Até amanhã. Tchau.